Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que muitas vezes é visto de forma muito simplificada: o câncer de esôfago. A maioria das pessoas pensa que é uma doença só, mas a verdade é que a história é bem mais complexa e, por isso mesmo, bem mais interessante de se entender. Então, vamos começar com uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. E se o que a gente chama de câncer de esôfago não for uma coisa só? E se forem, na prática, duas doenças completamente diferentes, cada uma com suas próprias causas, seus próprios pacientes e até seus lugares preferidos para aparecer? É essa ideia que vai clarear tudo para a gente. Um dos maiores, se não o maior desafio desse tipo de câncer é que ele é muito silencioso no começo. Nos estágios iniciais, ele praticamente não dá sinal de vida. E isso, infelizmente, quer dizer que quando os sintomas finalmente aparecem, a doença já costuma estar bem avançada. E olha só este número que é bem impactante. O sintoma mais clássico, que é a dificuldade de engolir, só costuma aparecer quando o tumor já cresceu o suficiente para bloquear pelo menos 60% da passagem do esôfago. Pensa só, mais da metade do caminho já tem que estar fechado para a pessoa sentir alguma coisa. O nome técnico para essa dificuldade de engolir é disfagia. É ele o grande sinal de alarme. É o que faz a maioria das pessoas procurar um médico. Mas como a gente acabou de ver, quando a disfagia dá as caras, o tumor já não é mais tão pequeno assim. É um alarme que, infelizmente, toca tarde. Bom, então vamos para o coração da questão. Existem basicamente dois tipos principais de câncer de esôfago, e eles são tão diferentes que é como se fossem doenças distintas. De um lado, o carcinoma de células escamosas, ou CCE. Do outro, o adenocarcinoma, ou ADC. E aqui as diferenças ficam muito nítidas. O CAA geralmente aparece na parte de cima e no meio do esôfago. É mais comum em populações negras e em países em desenvolvimento. Já o adenocarcinoma é o oposto. Ele prefere a parte de baixo do esôfago, bem ali na divisa com o estômago, e é muito mais frequente em populações brancas e em países desenvolvidos. Essa divisão geográfica é gritante. Por muito tempo, o carcinoma de células escamosas foi, de longe, o tipo mais comum no mundo inteiro. Mas o que a gente está vendo nas últimas décadas é uma virada de jogo, principalmente nos países desenvolvidos. Nesses lugares, a incidência de adenocarcinoma explodiu e hoje ele já é o tipo dominante. Pois é, se são duas doenças diferentes, faz todo o sentido do mundo que as causas também sejam diferentes, certo? E é exatamente isso. Agora a gente vai ver como os fatores de risco se dividem em dois caminhos totalmente separados. Essa frase aqui resume a ideia de um jeito perfeito. Para um tipo de câncer, o CCE, o perigo vem de cima, entra pela boca. Para o outro, o ADC, o problema surge de baixo, ele sobe do estômago. É uma forma bem simples de nunca mais esquecer. Então, vamos detalhar essa via que vem de cima. Os fatores de risco para o carcinoma de células escamosas são basicamente agentes externos que agridem o revestimento do esôfago. Estamos falando de cigarro, álcool em excesso, o hábito de tomar bebidas muito quentes, lesões por produtos químicos e até algumas substâncias presentes em alimentos processados. Agora, vamos para a via que vem de baixo. Aqui, a história é outra. Os fatores de risco para o adenocarcinoma são internos. A obesidade é um fator central, porque aumenta a pressão abdominal e facilita o refluxo do ácido do estômago. E essa agressão constante do ácido subindo para o esôfago pode levar a uma condição pré-cancerosa muito importante, chamada esôfago de Barrett. É como se fosse uma escadinha. Primeiro vem o refluxo crônico. Para se defender daquela acidez toda, o esôfago muda o próprio revestimento, um processo que a gente chama de metaplasia, e isso dá origem ao esôfago de Barrett. Se essa agressão não para, as células podem começar a ficar anormais, o que chamamos de displasia, e daí para o câncer é um pulo. E o tamanho do risco que o esôfago de Barrett representa é uma coisa absurda. Quem tem essa condição tem uma chance de 30 a 120 vezes maior de desenvolver um adenocarcinoma. É sem dúvida o fator de risco precursor mais importante que a gente conhece para esse tipo de tumor. Ok, já entendemos os tipos, as causas, mas e na prática? Como a doença é descoberta quando os sintomas finalmente resolvem aparecer? Vamos dar uma olhada em como é essa jornada de diagnóstico. A sequência geralmente é essa. A pessoa começa a notar dificuldade para engolir, às vezes uma perda de peso sem explicação, procura um médico que provavelmente vai pedir o exame-chave, a endoscopia com biópsia.
Com o diagnóstico confirmado, o foco muda para o estadiamento, que é basicamente entender qual o tamanho do problema e até onde ele já foi. E aqui tem um ponto super importante. Na endoscopia, o médico consegue ver a lesão, mas só olhar não basta para dizer que é câncer. É absolutamente essencial tirar um pedacinho daquele tecido, a famosa biópsia. É o exame dessa amostra que vai bater o martelo e dizer, sim, é câncer e, crucialmente, de qual tipo ele é, CCE ou ADC. Uma vez confirmado, o próximo passo é o estadiamento, o famoso sistema TNM. O T de tumor nos diz quão fundo ele invadiu a parede do esôfago. O N de nodos nos diz se ele já se espalhou para os gânglios linfáticos próximos. E o M de metástase verifica se o câncer já viajou para órgãos distantes. Para o T e o N, a ecoendoscopia é ótima. Para o M, a tomografia é o exame padrão. Bom, a gente já passou pelos tipos, pelas causas, pelo diagnóstico, mas a grande pergunta é: o que tudo isso quer dizer na prática? Qual o prognóstico e, mais importante ainda, o que dá para fazer em termos de prevenção? E aqui está um detalhe da anatomia que ajuda a explicar por que esse câncer é tão agressivo. Diferente do estômago ou do intestino, o esôfago não tem uma capa protetora externa chamada serosa. É como se ele fosse descascado. E essa falta de barreira facilita muito a vida do tumor para invadir as estruturas vizinhas no tórax, como a traqueia e grandes vasos sanguíneos. E essa agressividade toda, infelizmente, se reflete num prognóstico muito difícil. A taxa de sobrevida em 5 anos, mesmo para os pacientes que conseguem fazer a cirurgia para tentar curar a doença, é bem baixa. Os dados mostram que, de cada 100 pessoas operadas, só cerca de 4 estarão vivas 5 anos depois. É um número muito duro, que se deve principalmente ao diagnóstico tardio. Portanto, a grande lição de toda essa história é esta. O passo mais importante é reconhecer que existem 2 caminhos diferentes para essa mesma doença. Uma via de cima, ligada a hábitos como fumar e beber, e uma via de baixo, ligada à obesidade e ao refluxo crônico. Entender isso é o que nos permite ter consciência dos riscos. E a gente termina com uma reflexão. Agora que conhecemos esses 2 caminhos, a pergunta que fica é, sabendo de tudo isso, que escolhas no nosso dia a dia, que hábitos podem realmente fazer a diferença para evitar uma ou outra forma dessa doença? É uma boa pergunta para se pensar. Muito obrigada!